Essa manhã, né? Domingo, a gente gosta de se encontrar aqui. Esse ambiente que faz tão bem para a gente. Vamos agradecer a Jesus, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Que abençoe, Senhor, a todos que aqui estão procurando ajuda, conforto, carinho. Que possamos todos, em Teu nome, Jesus, ter a claridade de enxergar a Tua benevolência para conosco e voltarmos para Ti a todo momento, nos momentos felizes, nos momentos turbulentos, nos momentos de alegria, de tristeza. Lembremos-nos de elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos proceder da melhor maneira. Que assim seja. Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos. Conforme a nossa irmã já anunciou, hoje nós estamos começando o livro Pão Nosso. A primeira mensagem de Emmanuel nos convidando mãos à obra. A obra do Cristo, a obra do trabalho do bem. Pode passar o número 2. Então, nós vamos começar com o versículo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Nós estamos aqui todos juntos. Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, Emmanuel, não é nessa mesmo, desculpa. Emmanuel começa, a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. O próximo. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. O próximo. Então vamos agora passar a interpretar aqui o que Paulo vai falar para a gente, que Emmanuel, com muita propriedade nos esclarece. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, esse versículo que Emmanuel ele toma para a nossa reflexão, ele é um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a epístola, É uma carta que a gente
quem já leu a carta, primeira, segunda epístola, vai perceber que é uma carta muito importante. É um documento que a gente poderia dizer que é um documento precursor do Espiritismo, né? Então, nós sabemos que o Espiritismo é uma ciência, né, de todos os tempos. E Allan Kardec vai falar isso para a gente em muitas oportunidades, muitas vezes na Revista Espírita e também em outros momentos da codificação. Então, Kardec vai dizer para a gente que o Espiritismo é de todos os tempos, né? E ele coloca também lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, que vai falar do método, lá no item 30, Kardec vai dizer que o Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Então, Paulo praticamente, nessa passagem que nós acabamos de ler, ele faz uma descrição de uma reunião mediúnica, né? Até Emmanuel, num outro momento, ele vai comentar no capítulo 14, que esse capítulo que nós estamos agora mencionando, ele fala de que quem lê esse texto, sem saber de onde ele vem, pensaria se tratar de um texto espírita, mas que a gente sabe que foi escrito, né, há muito tempo atrás, mas que vem mostrar para a gente a questão do intercâmbio. Inclusive, ele estava muito presente no cristianismo primitivo, né? Então, depois ele fala que como que foi abafada, né, por outros interesses, por causa das nossas incompreensões, né, ou interpretações equivocadas acerca de alguns aspectos da fé e da doutrina de Jesus, que já existia. Aí alguém pode perguntar, mas como assim? Como que foi mal interpretada? Foi truncada, nós sabemos, o Concílio de Constantinopla, no ano de 553, entre muitas outras situações onde foi alterado os textos sagrados. E também nessa epístola, nessa carta, né, nós vamos ver o Paulo falando uma coisa muito importante, prestem muita atenção. Ele vai falar para a gente de corpo espiritual. Eu aprendi isso com o Pacini, graças a várias vezes o Pacini falou isso na minha cabeça, eu gravei. O corpo espiritual ressuscita-se, né? Quem lembra a passagem, né? Morre o corpo material, ressuscita-se o corpo espiritual. Mais ou menos isso em outras palavras, né? E antecipando, quando ele fala de corpo espiritual, estava antecipando para nós a questão do perispírito, né? Que não é novo, eu insisto, desde o Egito Antigo, né? Já traziam ideias como essa. Então, no próprio hinduísmo, né, a religião praticada por Mohandas Karamchand Gandhi, o grande Gandhi, Mahatma Gandhi, os Vedas, nós vamos encontrar elementos assim, e que Paulo traz para a gente de maneira muito clara, logicamente alterada algumas terminologias, algumas palavras. Certamente Paulo, pela profunda inspiração que ele recebia, onde está isso? Jesus falou, ele é o vaso escolhido. O que é o vaso? Médium. Ele é o médium escolhido. E também pelos próprios conhecimentos que ele já trazia, bagagem de outras encarnações, né? Não foi à toa que Jesus colocou ele. Graças a Paulo que nós temos o Evangelho de Jesus hoje. Foi o maior propagandista, né? E Emmanuel fala, a maior caridade que podemos ter com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então, ele já projetava para a gente, né? Quando Paulo traz, ele vai falar também pontos da primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus, já nos preparando para a terceira revelação, a doutrina espírita, que está prevista no Consolador Prometido, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Né? Então, vou ler aqui de novo, para mim não me perder. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, nós temos aqui um dos trechos em que Paulo está descrevendo aquelas reuniões cristãs dos primeiros tempos, né? Muitas delas com caráter mediúnico, né? Então existiam lá os profetas. Quem que eram os profetas? Os médiuns. Já existiam as diferentes faculdades. Que faculdade?
a faculdade da cura, a faculdade de falar em línguas, também xenoglosia, o espírito fala, o médium, né, numa língua que ele desconhece. Nós temos exemplo belíssimo do Chico, né, está lá naquele livro Entre Irmãos de Outras Terras, se eu não me engano. O Chico recebeu a mensagem em inglês, Dear Friends, né, caros amigos. Ele recebeu a mensagem em inglês e para ler a mensagem, vocês não vão acreditar, tinha que colocar o espelho na frente. Ele escreveu o contrário. É interessante, né? Então, falar em língua, a faculdade de instruir pela palavra divina. Temos exemplo belíssimo do nosso querido irmão Divaldo Franco, né? E ele vai citando outras passagens, outras faculdades, no capítulo 12 anterior. Quem quiser pegar em casa, pega lá que vai ver, né? Então, no capítulo 14, ele retoma isso e ele vai falando. Vejam, quando vocês, eu, você, todos nós nos reunirmos, ainda que não exista um profeta propriamente dito, né? Vocês já têm salmo, vocês têm doutrina, vocês têm revelação. O que é que Paulo está dizendo para a gente? Vocês têm instruções recebidas, olha quanta instrução que nós temos. Com as obras básicas, as obras complementares, só de André Luiz são 13, mais 3, né, complementares, além de Nosso Lar, Terminando em A Vida Continua, nós temos lá as outras obras, Conduta Espírita, Agenda Cristã e Desobsessão. Para mim, esse é o manual da reunião mediúnica. Então, nós temos conhecimento já recebido, meus irmãos. Nós já recebemos. Então, nós temos, assim, mensagens, nós temos instruções de valor, como é que eu vou dizer, inestimável, né, em termos de conhecimento espiritual. Então, nós temos muito conhecimento, né? Nós temos uma estrutura de valores luminosos que nos foram trazidos ao longo dos tempos, né, dos séculos, pela espiritualidade, pelos grandes missionários que Jesus enviou, né, em várias religiões, Madre Teresa, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, Irmã Dulce, o Papa Francisco, né, e tantos outros que perderia muito tempo tentar lembrar todos aqui. Bezerra de Menezes, Grande Bezerra, entre outros. Então, são séculos e séculos que nós temos para a gente compreender e para a gente ainda tentar absorver. Diz o nosso amigo Haroldo que vão levar uns 3 reencarnações para assimilar as obras de André Luiz. Então, muitas vezes nós ficamos aí, né, a buscar novidades, buscar fantasias, né, coisas milagrosas, né, atalhos, caminhos mais fáceis, ou muitas vezes coisas brilhantes, sendo que nós já temos a luz, já foi trazida, né, por todos os emissários de Jesus. Então a luz já está diante de nós. Então nós precisamos despertar para isso. E eles tinham, basicamente, até então, os livros lá, na época que eu estou falando de Paulo, né? Ele já tinha os livros da primeira revelação, que foi a lei de Moisés, né, que nós sabemos, a lei mosaica. Então, e já tinham alguns manuscritos que começavam a circular. Não tinha imprensa, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então a gente fica imaginando um trabalho gigantesco. Mas ele já tinha o Salmo. Por que Paulo fala que já tinha o Salmo? O que é o Salmo? É esse lado mais consolador do Evangelho, né? Mais poético, vamos dizer assim, da revelação. Então ele já tinha a doutrina, ou seja, a doutrina de Jesus, ela já era transmitida oralmente, porque não tinha imprensa. A gente sabe como é que era feito isso das escritas, né? Não vamos entrar aqui nesse detalhe, os pergaminhos. Então, o intercâmbio com o mais alto, com o plano espiritual, né, ele já estava estabelecido, né, no cristianismo, e foi Jesus que estabeleceu no Monte Tabor, quando ele fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Aí o pessoal acha que lei que ele está falando? Da lei de Deus. Eu vim dar-lhe cumprimento, eu vim restabelecer todas as coisas. E Jesus conversa com Elias e Moisés, que já haviam desencarnado. O que ele restabeleceu ali? A comunicabilidade com os espíritos. E falou tudo que ele fazia, nós podemos fazer também. Se alguém falar com vocês conversam. Espíritas conversam com os mortos. Sim, Jesus chancelou, Jesus autorizou e demonstrou. Então, a gente vê isso, sabe aonde? No livro Paulo Estevão,
né? Também no livro, no Ave Cristo, a gente vai ver isso aí. Já existia esse intercâmbio. Então o próprio Paulo, como a gente já disse, ele vai descrever isso nesse capítulo aqui. Tem língua, então cada um tem a sua possibilidade de falar, né? De educar, tem a oportunidade de contribuir, a oportunidade de colaborar na divulgação. Tem interpretação, outra coisa que ele fala. Cada um de nós também vai ter o seu entendimento, vai dar o seu ponto de vista. Aliás, o Evangelho tem lá a questão do ponto de vista, né? Então, ele vai trazer um pouco, cada um vai trazer um pouco, né, do seu conhecimento, da sua análise sobre determinado assunto. Então, quando a gente se junta para isso, tem-se o material, tem todos os recursos, temos várias perspectivas. Então, a gente, a partir desse raciocínio, desse entendimento, a gente já pode perguntar se há boa vontade, se há humildade, se há espírito de fraternidade, qual vai ser o resultado disso? Né? É uma pergunta. Então, o que vai surgir disso aí? Edificação, crescimento. Então, Paulo ele está revelando aqui a importância dos grupos de estudo, da gente estudar em conjunto, né? E também a importância da reunião mediúnica, da nossa interação, né, do espírito de fraternidade e também da cooperação entre aqueles irmãos que participam dos grupos, seja o mediúnico, seja o grupo de estudo. Mesmo que não seja uma reunião mediúnica ostensiva, né? A gente vai perceber que qualquer grupo de estudo, olha bem, qualquer grupo de estudo, se a gente pensar bem, é uma reunião mediúnica. Eu estou falando e eu sustento o que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, os benfeitores estão ali, naquele grupo de estudo, nos inspirando aos participantes. O Pacini tinha um hábito de falar assim: Vladimir, eu não sou médium, eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto cheiro. Eu falei para ele: Pacini, mas e a intuição? Ele falou: intuição. Então, não tenha dúvida que o grupo de estudo é uma reunião mediúnica, embora não tenha manifestação ostensiva, né? Isso eu tenho segurança de dizer para vocês. Então, por quê? Todos que ali estão, teoricamente, estão ali buscando aprender, estão buscando se renovar. Sob o quê? Sob as luzes do Evangelho de Jesus. Então, não deixa de ser um grupo mediúnico, onde vai existir revelação, né? Vem uma ideia aqui de falar alguma coisa, né? Então, é isso, é aquela troca, né? A gente recebe as instruções do mais alto. Então, na época, seja para os grupos de estudo, né? Seja para aquelas reuniões mediúnicas, onde se manifestava ali o Espírito Santo, né? Nos outros credos religiosos muda um pouco o nome. Quem que eram eles? Eram os espíritos elevados, né? Que atuavam em nome do Cristo. Ali, Jesus falou: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Os benfeitores estão lá conosco. Como que não é? Então, senão estaria perdido o propósito. Por isso que Paulo fala: faça-se tudo para edificação. Então, nós estamos todos aqui, né, nos enriquecendo uns aos outros, para a gente nos vermos, para nos abraçarmos. É tão bom, né, quando a gente recebe um abraço. Quando eu chego aqui, tantos abraços que a gente recebe, é uma troca de energias, né? Então, mas uma coisa muito importante: a gente não podemos ter presunção, né? Nós não podemos ter falsa modéstia e afastar da gente também os melindres, né? Aquela história: não vou lá mais no Ceareiro porque fulano fez isso comigo. O seu compromisso é com Cristo ou é com o fulano? Então a gente tem que pensar isso. Pode passar, por favor. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. Meus irmãos, lá também já existiam os partidos, né? Existia o sectarismo. O que é o sectarismo? A intolerância, né? Faltava essa união aqui, né? Faltava colocar a obra, os interesses divinos acima do nosso e do deles, na época também, do personalismo. Então, nem sempre, por isso que Paulo chamou atenção, nem sempre se fazia tudo para edificação, porque às vezes se dividiam
né? Então, Paulo trata disso, é isso que ele está falando. Então, Paulo vai tratando desses problemas e aqui ele vai abordar mais um desses aspectos. Pode passar, por favor. E outra coisa que eu queria lembrar, Paulo fundou várias igrejas e ele não dava conta. Então, por isso que procuravam ele recebeu uma instrução de Jesus, com certeza, escreva as cartas e bota a pessoa para correr lá para entregar a carta lá em Peloponeso, no sul da Grécia. Imagina naquela época. Então, é isso, por isso que Paulo escreveu essas cartas, tá? Então, o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais do companheiro do Peloponeso. Eu não estou repetindo não, né? Tá certo? Tá? Se eu estiver falando errado o que está no slide ali, e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Então, o que Emmanuel está nos falando aqui? Porque esse que eu acabei de ler é Emmanuel que fala, né? Que o versículo ele faz referência a problemas, a desafios vivenciados pela comunidade de Corinto. Corinto, uma cidade, né? Conforme já dissemos, ao sul da Grécia, na época em que ele escreve. Mas nem por isso as orientações, né, que ele traz, elas estão circunscritas àquela época. E isso está sendo colocado para nós aqui hoje. Por isso que Emmanuel não foi à toa que ele escreveu essa belíssima página, né, nos instruindo, graças a Paulo também, nos esclarecendo. Então, na verdade, isso vai se expandir e pode ser aplicado a nós aqui hoje, né? A nossa realidade hoje, a realidade espírita cristã na seara do Evangelho Redivivo. Então, essas orientações de Paulo, elas terão também muito significado para todos nós hoje. Podemos passar? Quase sempre notamos imensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Isso aconteceu muito nos tempos de Kardec, no surgimento da doutrina espírita, né, principalmente quando aconteceu aqueles primeiros fenômenos. Os fenômenos que a gente sabe começou no condado de Hydesville, em Nova York, em 1848, mas foi eclodir, né, com força mesmo, foi lá na Europa, na residência de Madame Flenémaison, no sarau, onde Kardec vai trazer para a gente, né, Kardec vai fazer o grande trabalho da codificação. Então, para muitas criaturas que iam naqueles saraus, né, muitos não se interessavam, elas não queriam se aprofundar, né, elas não entendiam o que estava acontecendo ali. Todo mundo ia para o divertimento, né, a gente sabe disso. Então, eles estavam mais interessados naquilo que chocava, né, aquilo que chamava atenção. Então, feria os sentidos, né, na realidade, naquilo que deslumbrava, naquilo que muitas vezes impressionava. Então, eles chegavam, eles não prestavam atenção nas coisas que estavam vindo do mundo espiritual, né, sem atentar de fato para a substância, para o teor daquilo que estava sendo trazido ali, para aquelas batidas, pelos aqueles ruídos, né? Então, a gente pode perguntar de que adianta a gente saber 1000 novidades, né, sobre o mundo espiritual, se a gente ainda não está atentando, prestando atenção para aquela grande questão da nossa reforma íntima, né? Então as pessoas elas ainda estão interessadas apenas no fenômeno, na fenomenologia, naquilo que é interessante, né, naquilo que é instigante, sem querer, né, não estou dizendo aqui não que o estudo correto disso tudo, né, o estudo metódico disso não tem o seu valor. Isso é muito importante também, o estudo, claro, né? Mas daí a gente se prender apenas, né, a essa questão do fantástico, do maravilhoso, né? Sabemos que a doutrina espírita que não existe milagre, existe trabalho e progresso, felicidade é consequência. Então, é o conhecimento, a finalidade maior é o conhecimento da doutrina espírita, né? Esse é que tem valor em nossas vidas. Então a pessoa, muitas vezes, ela vive tão preocupada, né? Sem interessar mais interessada nessas curiosidades, né, do que propriamente ao ensinamento que vem ser trazido pelos espíritos. Pode avançar. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê?
Olha como é que Emmanuel coloca o ensinamento, interpretação, e ainda coloca as perguntas para a gente, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele vai destacar para a gente, vocês me permitam ler aqui, porque eu não consegui gravar tudo, ele vai falar da importância da mediunidade como instrumento de comunicação entre os dois planos da vida, né? E onde nós vamos ter a comprovação da imortalidade da alma. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9, Kardec vai dizer para a gente: é com esse objetivo que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. Então, para algumas pessoas, para alguns corações, só é interessante no Espiritismo a questão espírita quando há fenomenologia, quando há manifestação ostensiva dos espíritos. Muitos pensam assim. Então, a nossa experiência religiosa, ela precisa transcender os limites da casa espírita. Então, nós necessitamos realmente, nós temos que vincular a nossa vida à tarefa mediúnica. É isso que é mãos à obra que Paulo nos fala e que Emmanuel está nos esclarecendo. Então, o modo de ver vai precisar, né, ele está coerente com o que nós fazemos. Olha só, o que nós aprendemos com o Evangelho, o que nós falamos aqui, né, abraçamos, né, somos todos fraternos aqui dentro da casa espírita, mas a questão é lá fora, em casa, né? Então, essa é a diferença entre uma experiência religiosa, né, muito pautada naquilo que fere apenas os nossos sentidos. Então, nós temos que não ficar preso à fenomenologia, é isso que ele está falando, aquela experiência religiosa, né, que é pautada em mudança moral. Essa é a proposta da doutrina espírita, a nossa reforma íntima, né? Então é isso que Emmanuel está nos falando, que ele está trazendo aqui para a gente. Não tem médium, então vamos parar já, né, com a nossa reunião, porque não tem fenômeno, né? Mas, queridos irmãos, e a possibilidade que nós temos de estudar, de aprendermos juntos, de iniciarmos uma outra tarefa? Olha quantas tarefas aparecem para a gente, né? Eu participo da reunião mediúnica do Centro Espírita Alvorada Nova e lá apareceu outros trabalhos. Para mim e para todos, muitos companheiros lá, né? Porque eu partilho da ideia que a gente não precisa estar preso a uma casa. Vai chegar o dia que nós seremos do movimento espírita. Eu estou aqui hoje no Ceareiro, eu sou trabalhador dos Ceareiros, né? Mas eu estou aqui no Ceareiro, não sou trabalhador, mas está precisando de gente para o passe. Ora, se você tem condição, está habilitado, você tem consciência disso, por que você não pode aplicar o passe? Entende? São coisas para a gente pensar no futuro. Mas, então, essa possibilidade. Então, nós sabemos que, às vezes, a pessoa ela não vai ter a disponibilidade, né, a gente sabe, de assumir uma tarefa naquele centro, porque ele já tem outros trabalhos, né, tem outros comprometimentos com outros, ou porque, realmente, no momento, ele não tem a disponibilidade devida. Então, mas ele pode, né, ao menos assumir o compromisso de ir fora do centro, fazer um trabalho, por exemplo, no hospital, visita, né, uma visita fraterna, atendimento, sempre em dupla, sabemos disso, que a gente não faz atendimento sozinho, isso tem que tomar cuidado também, e não fazer da sua experiência espírita cristã apenas aquela visita que você faz a um show, né, para ferir os sentidos, né, a visita a uma escola. Então você vai se entregar, você vai se transformar e se melhorar, tendo uma versão melhor de quem? De você mesmo, né? Por isso é que Emmanuel continua, ele faz a pergunta: por quê? Por que a gente não consegue enxergar ainda a grandeza, né, a beleza da disciplina que Emmanuel chamou a atenção do Chico lá naquele quintal em Pedro Leopoldo, lá no meio das bananeiras, né? As três coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Então,
é aquele trabalho que não fere tanto aos sentidos, aquela coisa, constância do desafio, por exemplo. Então, por quê? Pode passar. Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Meus irmãos, nem mesmo espírito nenhum vai resolver os nossos problemas de iluminação. A questão é pessoal. Por isso que a Joana vai falar que o bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. E o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. Ah, eu só vou lá, né? Imagina, eu só vou lá se os espíritos me mandar uma mensagem. Vamos lá no Ceareiro, só vou lá se eles me mandar uma mensagem, né? Então, eu só vou lá se eles tiverem um entendimento, né, que eu possa falar com o espírito diretamente. É isso, nós somos assim. Ah, eu só vou lá se eu puder ver um fenômeno. Eu vou lá no Ceareiro só se tiver um fenômeno lá, se eu tomar um passe lá, ou eu fazer um tratamento. Essas são as coisas que as pessoas falam normalmente. Porque se for só para ir lá no Ceareiro estudar, aí não vai dar para mim não, né? Eu estou muito animado. Se fosse só, né, para ouvir uma palestra, para refletir, né? Não. Porque a gente, meus irmãos, a gente vai terceirizando, a gente vai adiando, a gente vai enrolando, a gente vai postergando os nossos compromissos que nós assumimos com Jesus. Então, nós estamos aguardando que talvez, também isso, né? Quem sabe tem um médium lá, possa ser um oráculo, né? Vai lá revelar alguma coisa para mim, eu vou lá consultar lá com a Iris, né? A Iris lá no Ceareiro, ela deve me falar alguma coisa. Tem pessoas que ainda pensam assim. Então, a gente vai pulando de centro em centro, né? Até achar algum que a gente esteja assim, do jeito que eu quero, tem que ser assim do meu jeito, né? Muitos pensam assim. Então, a receita, meus irmãos, se chama Evangelho. Ela se chama obras básicas, né? Essa é a receita. Então, agora, ficar esperando, né, oráculos mágicos, pessoas que vão nos trazer uma revelação, nós já temos uma revelação. O que Paulo está falando? Você já tem tudo. O que vocês estão esperando? O que nós estamos esperando? Vamos para o próximo. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Queridos irmãos, essa frase ela é muito forte, porque, infelizmente, ela ainda é muito descritiva, né, das nossas experiências religiosas aqui no mundo. Porque aqui eu estou falando de todas as religiões, não estou apontando para nenhuma especificamente. De um modo geral, o que é que nós vemos, né? A frequência mecânica de muitos e o esforço de poucos. Quem falou isso? Jesus. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E Emmanuel vai dizer: a casa espírita será mantida com o pouco de muitos. Também o dinheiro, tá? Também a parte financeira, né? Porque a casa tem despesa, né? Você não pode contribuir com R$10, né? Tem gente que não gosta que eu falo, mas eu falo. Tem que ser também. E o trabalho do DAPS, do DEC, do DEG, da reunião pública, da mensagem, da biblioteca. Quanto trabalho do bazar, do atendimento fraterno, daquele irmão que fica lá na porta distribuindo a mensagem e abraços. Bom a gente chegar na casa e receber uma mensagem, né? E um abraço, muitas vezes aquele abraço que a gente estava precisando. Então é isso, porque ir para lá, você receber aquilo que encanta, né? Aquilo que nós deveríamos fazer, né? A frequência mecânica, o esforço sincero de alguns poucos, infelizmente. Então, porque ir lá receber, ver aquilo que encanta, aquilo que nos fascina, né? Aquilo que simplesmente para cumprir uma forma, nós temos muitos já por aí, né? Então, agora, quem quer assumir aquela tarefa? Estamos com uma nova tarefa na casa. Você vai perguntar, todo mundo se cala. Poucos aqueles que se dispõem, né? Então, quem quer fazer um pouquinho mais?
né? Eu aprendi uma coisa com o Geraldo, não sei se está aqui, eu não consigo ver vocês. Se o Geraldo estiver aí, eu aprendi com ele, né? Vladimir, quando tem que dar uma tarefa, você dá para aquele que estiver mais ocupado. Ele com certeza vai fazer. Porque o que não está ocupado não faz. Porque a pessoa, quando ela quer fazer uma coisa, ela faz. Quando ela não quer, arruma uma desculpa. Então, quem quer se sacrificar um pouquinho mais? Essas são as perguntas que a gente pode colocar, né? Quem quer renunciar um pouco mais? Deixar de assistir uma novela, os filmes, negócio fala série, né? Negócio de série que eu nunca vi, não entendo o que é não. Quem quer deixar de assistir uma série para ir lá na casa espírita fazer um estudo, ajudar numa tarefa qualquer, né? Aí são poucos ainda. Então essa frase que nós lemos aqui de Emmanuel, que está ali para nós todos, ela é muito descritiva da nossa experiência ainda hoje aqui no mundo, né? Claro que a gente sabe que está se transformando, está mudando, né? Nós estamos crescendo, evoluindo, bem lentamente, mas estamos. Então, o processo de amadurecimento, o processo de evolução, ele está em todos nós. Mas, de um modo geral, o que é que nós vemos? A frequência mecânica de muitos, né? A pessoa, ela vai lá, ouve a palestra, toma o passe, bebe a água fluidificada, vai embora e fica nisso, né? A pessoa vai lá, ouve a missa, faz a comunhão, vai embora e fica nisso. Os outros, né? Vai lá no louvor, vai lá no culto, vai embora e fica nisso. Isso quando não chega em casa já tratando a esposa com falta de caridade, com os filhos, ou a mulher, não sei, ou o filho, vai no centro, né? É isso, é essa questão que está sendo colocada. Agora, aqueles que vão lá, que ouvem com atenção, mesmo cansados, né? Muitos saem do trabalho, aqueles que estão dispostos realmente a servir, né? A serem úteis de alguma forma, infelizmente, esses ainda são poucos. É isso que Jesus fala. A seara é grande, o trabalho é grande, tem tantos irmãos necessitados, muitos irmãos necessitando. Então aí eu lembro de Jesus quando ele fala: aquele que ouve os meus ensinos, escuta a minha voz. Porque eu ouvi. Você ouviu o que eu falei, Vladimir? Não, mãe, o que foi? Não escutei. Escutar é interno. Vamos avançar. Quero só olhar a hora aqui. Ainda tem tempo, né? Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, cada um de nós, né? Aquele ensinamento, cada um floresça onde Deus o haja plantado, né? Então a criatura às vezes chega desanimada, né? Isso para mim é cansativo, né? Vou lá no centro, toda vez a palestra só fala caridade, né? Fala em perdão, amor ao próximo, toda vez vou lá, mesma conversa, mesma fala. Tem muitas pessoas que falam assim. Então o que nós estamos aguardando? Vamos para o último slide. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Então, abençoar aqueles que já vieram, né, que vão à frente, que já estiveram aqui, né, nos ajudando, os espíritos que já partiram para a parte espiritual, que vieram aqui decididos, né, que foram fiéis às tarefas, né, que estenderam a mão para a gente se ligar a eles, né, porque nós temos que nos movimentar, colocar mãos à obra, esse é o recado, né? Colocar em movimento as forças da alma, todas as potências do ser, nós como ser espirituais, né? Mas aquela reunião está tão chata, está enfadonha, né? Nós somos assim. Então depois a gente fica reclamando. O que a gente está esperando, amigos? O que nós estamos esperando? Vocês acham que vai surgir uma novidade maior do que o Evangelho de Jesus? Por que o Evangelho se chama a Boa Nova,
né? Ou a maior de todas as novas. Por que será, né? Porque o Evangelho de Jesus é a maior notícia que já chegou até nós, a maior novidade que o mundo já recebeu e que jamais ela será superada. Então, queridos irmãos, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir a todos os companheiros, com o poema que a gente vai lembrar aqui agora, de Alta de Souza, pela psicografia do Chico, que todos os irmãos aqui presentes que conhecem o Reginaldo, o nosso companheiro, Reginaldo da Maria Célia, que ele está nesse momento na UTI do Monte Sinai, que a gente pensasse nele e vibrasse por ele, tá bom? Então, Alta de Souza vai dizer para a gente: na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro, a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Que Jesus possa nos envolver a todos em vibrações de muita paz. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de trabalho nessa casa. Meus amigos, bom dia a todos. Aqui eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, né? E nós vamos agora nos preparar para fazermos a nossa prece em agradecimento a Jesus, né? E seguidamente nós teremos os trabalhos de passe. Aqueles que desejarem podem aguardar no salão, né? Serão convidados aos grupinhos de 9, né? Aqueles que não desejarem, também sintam-se abraçados, tenham um excelente domingo. E aqueles que desejarem ficar um pouquinho mais no salão, desfrutando da musiquinha, da ambiência, podem ficar à vontade também. E sempre que a gente conversa sobre obras, né, sobre realização, a gente lembra de uma mensagem que Jesus deixou para nós, que diz que o reino de Deus, ele não está ali nem acolá. Ele está no nosso coração, em cada um de nós. E cada um de nós estamos caminhando a construir esse reino dentro de nós, né? Que é o grande objetivo de todos. A construção íntima de nossas virtudes, aquelas que nos permitirão desfrutar da perfeição que Deus reservou a cada um de nós, indistintamente, quando nos criou. E cultivar essa certeza é encontrar no nosso caminho o alívio e o renovar da esperança, que é o grande objetivo de todos nós nessa manhã, quando nós nos colocamos a sair de casa e a lembrar que Deus não se mostra, Ele se revela nas suas obras. E aí, quando a gente desperta, a gente tem um encontro com a sua divina obra, que é o corpo físico que Ele reserva, preparado, isso para cumprir toda a necessidade que nós temos. Aí a gente se levanta, respira e vê a abundância do ar que garante a gente a vida. A gente tem a oportunidade de observar o céu azul. Eu vou me atrever, porque nós temos mestres em física, em outras aqui na plateia, mas tem até o fluxo de ar. Esse mesmo ar que a gente respira, ele protege a terra, não é assim, Paulo? Mais ou menos? Com a minha humilde colocação, não sei falar bonito, né? Mas então a gente vê a todo instante as obras de Deus atuando a nosso favor. Olha que bacana. O ar que a gente respira é o mesmo que protege a nossa casa dos meteoros,
das coisinhas que voam aí no universo. Não é assim, professor? Olha que bonito. Então a gente pensar isso fortalece a gente, para a gente seguir a nossa jornada, né? Cumprindo o máximo que a gente puder com as nossas obrigações. A gente teve o desencarne agora há pouco do nosso irmão Divaldo, né? Que a grande mensagem que esses irmãos deixam para nós é exatamente a realização íntima que eles conseguiram prover, né? Quando eles amam, quando eles cuidam, quando eles se dedicam. Então vamos pedir a Deus força e coragem para a gente assim também o fazer, né? E para lembrar aqui um pouquinho, a gente vai receber, né, o nosso cronograma de todas as atividades da nossa casa. Está aí à disposição. Quem quiser vir vai ser muito bem-vindo. A gente tem o nosso Evangelho no Lar, que é uma oportunidade que a gente tem de se agrupar, de orar juntos, de permitir que Jesus entre na nossa casa. Também estamos todos convidados. Está tudo explicadinho no nosso folhetozinho ali. Tá bom? Então agora nós vamos conversar com o nosso Mestre Jesus. A quem nesse instante, Senhor, humildemente, nós só temos a agradecer pelo dia tão bonito que o Senhor preparou para nós. Esse friozinho gostoso, esse ar tão puro, esse céu tão lindo, a alegria dos pássaros, das flores, das folhas, tudo construído, preparado para o nosso melhor, para que a gente possa dar certo nas empreitadas que a vida nos oferece como ato do teu amor incondicional, misericordioso e justo. E é por isso, Jesus, que nesse instante nós unimos os nossos corações para Ti, dizer humilde e simplesmente: muito obrigado pela oportunidade. Assim seja.